Olá! A construção de laços e novas amizades através de relações interpessoais é uma realidade da vida acadêmica. Junto com a rotina de estudos e muitas vezes de trabalho, os estudantes também desenvolvem a sociabilidade e a autonomia. E nas casas de estudantes não é diferente. No Conexão Conhecimento de hoje, nós vamos tratar sobre esse assunto. Você vai conhecer a CEUNI, Casa do Estudante Cristo Rei, e a CEU, Casa do Estudante Universitário Leopoldense. E para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui no estúdio Nelson Ribeiro, professor de Psicologia Social da Unicinos, e Brida César, estudante do curso de Psicologia da Universidade. E você, quer saber mais sobre o assunto? Começa agora mais um Conexão Conhecimento. A questão da sociabilidade e do desenvolvimento das relações interpessoais é um reflexo do convívio coletivo do sujeito. Nas casas estudantis, por exemplo, muitos se deparam com uma experiência de vida diferenciada, um momento que pode representar uma mudança radical de rotina e fortalecimento da autonomia. A vida em coletivo. É assim a rotina dos moradores das casas universitárias. A Casa do Estudante Cristo Rei, em São Leopoldo, é um dos principais destinos de universitários que vêm do interior ou de outros estados para fazer a graduação na Unicinos. Eu escolhi fazer Ciências Econômicas no ano passado. Aí eu quis vir por um polo econômico do país, que foi o sul do estado. Eu tive a oportunidade de tentar uma vaga na Unicinos e acabei conseguindo. Quando eu consegui a aprovação, eu olhei no site da Unicinos e vi que teria seleção aqui na casa na CEUNI. 2 semanas depois, quando as aulas começaram, eu vim aqui fazer entrevista e na outra semana eu já estava morando aqui. As casas também podem receber intercambistas e estudantes de graduação que estejam de passagem pela região com propósitos de estudos. Na CEUNI, hoje residem até mesmo estudantes estrangeiros. É o caso de Mariana, que veio de Angola para cursar Direito no Brasil e conseguiu uma vaga na casa. É a primeira vez, sim, de eu sair do meu país mesmo para vir em outro país. E a minha experiência aqui foi assim, foi muito rápido, porque assim, eu nunca sabia assim da CEUNI, porque foi o meu irmão mesmo que me falou lá em Angola que tem uma casa dos estudantes, mas eu não sabia como funciona a casa dos estudantes, como é que é, quais são as pessoas. Eu pensei que encontrava os angolanos, mas não encontrei ninguém. Mas assim, está sendo uma experiência muito boa, porque eu me abri muito mais. Eu era também muito tímida, mas assim, estou me acostumando assim, a viver com outras pessoas, com pessoas diferentes, que não são do meu país, mas que assim são diferentes e estão me mostrando coisas assim que eu nunca tinha visto. Os critérios básicos para morar na casa é ser estudante da graduação da Unicinos, principalmente esse critério. Os outros critérios a gente estabelece na própria seleção, assim, é divulgado no dia que a pessoa faz a entrevista, né? A entrevista é a forma que a pessoa mora aqui na casa, é feita sempre, geralmente, no início de cada semestre. Atualmente a casa tem 14 moradores e o limite máximo é 16 pessoas. A CEUNI conta hoje com 14 moradores e as seleções acontecem no início de cada semestre conforme disponibilidade. Já a Casa do Estudante Universitário Leopoldense, a CEU, é aberta para graduandos de qualquer instituição de ensino superior da região do Vale dos Sinos e agrega hoje 20 moradores. A acolhida é relatada por Tainá, que veio de São Paulo para estudar Geologia na Unicinos. Eu vim como hóspede primeiro, e aí eu achei que não dava para ficar. E aí me disseram, uma moradora disse para eu trazer os documentos. Eu trouxe os documentos, eles fizeram uma reunião. Com uma semana entraram em contato comigo, dizendo que eu fui aceita e que eu poderia vir morar na casa, tinha sido aceita. E aí eles me receberam. Para a maioria dos moradores das casas, essa é a primeira experiência de morar sozinho, o que gera expectativas. Também por uma questão de boa convivência, é esperado responsabilidade e organização dos moradores da casa universitária. O que regula isso aqui na CEU é o regimento interno do estatuto e as escalas de colaboração. Nós temos uma assembleia no segundo domingo do mês e nesse segundo domingo do mês é decidido e dividido as tarefas para cada um. Nós temos alguns GTs de limpeza, infraestrutura, de documentação, enfim, tem vários GTs e aí na revitalização são divididos por partes a casa. Alguns ficam na cozinha, outros pátio e é dividido dessa forma. O modelo de escalas de limpeza está presente em ambas as casas e garantem o funcionamento e a organização dos espaços de uso comum.
Então, a nossa organização é por meio de escalas, assim, em que todos os moradores participam da organização, na limpeza, feita escalas de tudo para manter essa organização. Nos quartos são 2 moradores por quarto, 2 do sexo feminino, masculino, assim, são divididos. E a questão de reuniões também é feita uma reunião por mês, pelo menos, para a gente estabelecer, organizar melhor o funcionamento da casa. Essas atividades reforçam o círculo de convivência coletiva e colaboram na construção e autonomia dos universitários. Eu acredito que eu cresci muito depois que vim para cá, porque eu tive contato com pessoas de diferentes estados, diferentes países. Isso ajudou muito na minha formação, tanto pessoal quanto acadêmica. Acredito que essas trocas de experiências são bastante importantes para o nosso desenvolvimento. A gente passa por diversos períodos na casa. Tem períodos que são melhores, outros que a gente tem um pouco mais de desafios, mas isso tudo contribui significativamente para a gente. O relacionamento dentro das casas tende a ser tão bom que é comum que os alunos completem a graduação sem se mudar. Eu fui bem recebida nessa casa e assim, foi diferente do que eu pensei no início, porque eu não sabia. Mas assim, eu quero continuar aqui, porque é bom viver em coletivo. Principalmente quando é pessoas novas. Eu estou aprendendo bastante com eles também. Interessante poder conhecer um pouco mais a rotina da Casa Estudantis, não é? E agora a gente dá início à nossa entrevista aqui no estúdio. Sejam bem-vindos ao Conexão, tudo bem? Obrigado. Bom, professor Nelson, para começar, como essa mudança, então, né, dos estudantes saindo da casa dos pais, indo para uma outra casa, seja estudantil, seja também morando sozinho, ajuda, então, no desenvolvimento da pessoa? Bom dia a todos, então, e talvez para responder essa questão de uma forma mais rápida, a gente também tem que levar em conta que existe nesse momento da vinda para a universidade, especialmente de sair da sua casa, como tu estás dizendo, uma certa gama de coisas que vão ser, diríamos, a bagagem desse sujeito para poder lidar com situações novas, né? Mas também existem muitas descontinuidades, né? A maior parte das vezes a gente psicologicamente vai tentar entender que nós nos preparamos para as coisas e aí a gente monta uma série de ferramentas para lidar com aquilo que está por vir. E volta e meia a gente se dá conta que as ferramentas são insuficientes ou que elas precisam ser adequadas, enfim. Então, só esse processo, né, de poder lidar com algumas questões que eram familiares, que eram cotidianas, que eram naturais, né, e que essa situação nova vai trazer para o cenário dos estudantes, já é um processo de crescimento, já é um processo de mudança fundamental e algo que vai, sem dúvida nenhuma, imprimir coisas significativas, né, para a vida dele, né? Então, claro que é absolutamente importante e mais até do que não só as coisas que ele vive, mas o processo em si, que é essa necessidade de recomposição, de lidar com coisas que ele não conhece, de inventar estratégias novas para lidar com coisas novas, enfim, já é um absoluto aprendizado para lidar com as coisas da vida, né? Bom, e a Brida, que é estudante de psicologia aqui da Unicinos e veio do interior, conta pra gente, Brida, como foi essa experiência de vir, de morar sozinha? Eu acho que essa experiência de mudança, né, eu sou natural de Salvador do Sul, né, e quando eu venho para São Leopoldo, me mudo, né, então, em função também de estágios, né, vinculados ao meu curso, né, e acho que nessa transição, assim, talvez uma das coisas mais importantes para pontuar é do quanto a própria universidade ela acaba se tornando um espaço de referência, assim, para o meu cotidiano, né? Bom, então, nesse local de onde eu venho, né, acho que as cidades pequenas, de uma maneira geral, né, elas têm ali um ambiente familiar ao qual tu vai estabelecendo determinadas relações, inclusive com esse espaço, né? E do quanto nessa transição, então, aqui a gente acaba utilizando a universidade não só para o estudo, né? Bom, ali o espaço de alimentação, a farmácia, o ambulatório, a academia, acaba se tornando uma referência importante, assim, para a nossa vida e para a produção desse novo modo, né? De existência, assim, para esse momento, né? O Conexão Conhecimento faz agora um rápido intervalo. E na volta, continuamos com a conversa aqui no estúdio sobre coletividade e convívio nas casas de estudantes universitários. É um instante só, a gente já volta.
Estamos de volta com Conexão Conhecimento e o programa de hoje se dedica a falar sobre as casas estudantis, um dos principais espaços de convívio dos universitários fora do campus. E é comum que nessas casas e acomodações os estudantes criem regras e também distribuam funções com o objetivo de manter a ordem e o bom relacionamento. É isso aí. Bom, começar com a Brida agora falando um pouco a respeito dessa sua convivência numa casa fora da casa dos pais. Então, como é que foi isso e como é que isso conseguiu acrescentar na tua vida universitária e na vida pessoal também? Bom, então, apesar de eu não ter essa experiência de estar e morar na casa do estudante, né, eu acho que a forma como a gente vai gerenciando a rotina, ela é bastante distinta, né, na medida em que a gente precisa se responsabilizar por diferentes tarefas que antes, em geral, a gente compartilhava com a nossa família, né. Então, acho que isso por si só já é uma grande aprendizagem, assim, né? Bom, de a gente poder dar conta de mercado, de roupa, de tarefas da casa em geral, né? E do quanto que isso vai nos instigando a crescer de alguma forma, né? É uma organização que você tem que fazer, na verdade, também quando você chega da universidade, né? Você, às vezes, pode chegar em casa depois do colégio e daí ia ver televisão, ia estudar. Agora não, agora você sabe que tem que lavar a louça, você sabe que tem que lavar a sua própria roupa, tem que arrumar a casa. Então, é uma outra organização de vida, inclusive, não é, Brida? Sim, com certeza. Acho que além das questões da universidade e do campo de estágio, que a gente acaba dando conta, né? Existem também essas tarefas da casa que se colocam como algo mais importante do que antes, na medida em que a gente está ali de alguma forma sozinho para dar conta disso. E na casa do estudante, ali no caso, essas tarefas sendo compartilhadas entre o grupo, né? Mas de qualquer forma existe essa responsabilização maior, né? Pela organização da casa, ali na casa do estudante também na questão do pátio, da revitalização desse lugar, né? E, bom, eventualmente as coisas estragam e aí a gente precisa dar conta disso, assim, né? Bom, e professor Nelson, como seria um modelo ideal de organização para uma casa estudantil? Puxa vida. Em psicologia... Pergunta difícil, né? Mas... Não, até porque em psicologia, sempre quando se fala em ideal, né, é algo absolutamente perigoso, né? Porque embora a gente sempre trabalhe com a possibilidade de buscar o melhor, que talvez seja uma palavra menos complicada, né, a gente sabe que quando estabelece um ideal, isso também cria uma determinada força de padronização, né? Quer dizer, uma força de, para ser feliz tem que ser desse jeito, né? Então, talvez eu inicie te respondendo, por exemplo, que as possibilidades de ser melhor numa casa de estudante passa não necessariamente pelo tipo de organização, no sentido de será uma organização mais disciplinar, menos disciplinar, mais autocrática, menos autocrática, mas pela experiência e a possibilidade de fazer compartilhadamente, né, a construção de um processo de organização, né? Tanto que vocês mesmos mencionaram, a Brida fala nisso, as casas de estudante não é uma via de regra, mas na sua grande maioria, elas experimentam uma organização que ela não é necessariamente aprendida nem em casa, né, e nem tampouco na forma que a gente vive socialmente. É uma organização mais comunitária, é uma organização que tem um cunho de socialidade, de distribuição. E uma coisa absolutamente complicada, que é a autogestão, né, que é a possibilidade de fazer uma autogestão pela própria condição das relações grupais, que ninguém nasce sabendo, né? Acho que o que talvez possa se dizer, e uma primeira coisa é isso, assim, né, que a experiência de poder criar determinados dispositivos de vida que, de uma certa maneira, se colocam como uma forma de organização, acaba sendo já uma experiência importante, né? E a segunda é que eu acho que as casas respondem melhor do que eu, na medida em que as casas de estudante, por exemplo, na sua grande maioria, estabelecem uma organização mais autogestiva, né, no processo de decisão e no processo de distribuição de tarefas, enfim. Mas ter uma organização boa, professor, ela ajuda no bom relacionamento das pessoas também dentro de uma casa, porque se existem regras, é mais fácil de serem, então, né, cumpridas e também de serem combinadas com as pessoas para que exista um relacionamento bom dentro de uma casa estudantil. Não, é claro, para todos nós, em todos os lugares, aquilo que a gente contrata como regra, no sentido de como é que nós vamos conviver, é absolutamente significativo, né? E, óbvio, organiza, inclusive, quando é que a gente vai levar a roupa para lavar, quem vai lavar, enfim, essa distribuição é necessária. Agora, o que eu quis dizer é que, nesse sentido, né, nada é pétreo, né? Quer dizer, nada é pedra, no sentido de que a organização precisa
ser responsável pela casa e pela experiência da casa, né? Acho que talvez a gente possa pensar o contrário, né? Quer dizer, aqueles sujeitos que estão lá estão produzindo um determinado tipo de organização e esse é o grande mérito deles, né? Até porque, se a gente pensar bem, nós nos movemos, nós nos mexemos quando a gente também transgride a regra, né? Que se a gente ficar regrado o tempo todo fazendo a mesma coisa, nós seremos os mesmos para sempre, né? Então, acho que essa experiência de movimento das casas é super importante. Porque, claro, a gente sabe que existe o grupo, mas existe o indivíduo também dentro daquele grupo, né? O indivíduo, ele acaba se desenvolvendo de alguma forma quando recebe essas regras ou quando também transgride, como o senhor falou. Exato. Há aí o que a gente pode chamar psicologicamente da produção de sujeitos que vivem numa casa ou que vivem como a Brida, gerindo a sua vida a partir da vinda do interior e, enfim, para estudar. Bacana, então. Bom, no próximo bloco você confere mais detalhes a respeito do convívio na Casa de Estudantes. É um instante só, a gente já volta. Estamos de volta, Conexão Conhecimento, e no programa de hoje estamos falando sobre casas estudantis. E quem nos traz mais informações sobre o assunto é Nelson Ribeiro, professor de Psicologia Social da Unicinos, e Brida César, estudante do curso de Psicologia da Universidade. Mas antes de continuarmos com a nossa entrevista, vamos conferir o depoimento de um casal que tem uma história relacionada à casa. Experiências diferentes em caminhos que se cruzam. As histórias individuais de Natália e Miguel passam pela Casa de Estudante Cristo Rei, a CEUNI. Hoje o casal, que está junto há mais de 3 anos, comenta essas vivências. Nossas histórias são em períodos diferentes na Casa do Estudante. Eu entrei na CEUNI, a Casa do Estudante Universitário Cristo Rei, em agosto de 2005. Né? E em janeiro de 2009 tive a conclusão do meu período de estadia na casa. Em 2010 eu tive o ingresso no mestrado, mas desde o desligamento da instituição eu consegui manter algumas amizades lá, né? Então, a partir dessas amizades, mesmo depois de já tendo concluído até o mestrado em 2012, eu e a Natália, que recém tinha entrado na Casa do Estudante, ela entrou no ano 2012, certo? Acabamos nos conhecendo através de um amigo. Quando a gente começou a ficar, então, eu estava 6 meses na casa. Então a gente se adequou às regras. Fica mais fácil também porque ele já morou, né? Então, de entender que numa quinta-feira à noite eu vou ter uma reunião que vai até 2, 3 horas da manhã, em que a gente não vai ter esse tempo somente para nós dois. Quando Miguel presidia a CEUNI em 2008, ele organizou a captação de recursos para a reforma da casa via orçamento participativo. Anos depois, em 2012, com os recursos liberados, Natália, presidente da CEUNI na época, foi capaz de realizar as obras. O legado coletivo da instituição é resguardado pelo carinho entre colegas. A vida, ela se desenrola por ciclos, né? E provavelmente quando a Natália se desligar da instituição, vai mudar essa vinculação, né? Mas eu acredito de minha parte que vou manter, porque eu tenho um carinho muito grande. Eu tive colegas, os meus colegas moradores, naquele período de 2005 a 2009, são grandes profissionais, tem professores universitários, inclusive professores daqui da Unicinos, foram meus colegas de instituição. Então, isso foi algo que foi marcante na minha vida. Segundo os moradores, esse tipo de convivência acrescenta no desenvolvimento e no crescimento pessoal e profissional. Acredito que é uma experiência ímpar. Inicialmente, a tendência, como nós vivemos em uma sociedade bastante individualista, a tendência é você questionar todo aquele conjunto de regras, né? E você problematizar aquele conjunto de regras. Por quê? Porque ele é algo que fundamentalmente te leva a sair do eu e ir em direção ao outro.
em direção ao convívio com aquilo que é diferente de ti. E esse convívio é algo que nós não estamos acostumados na sociedade. Na sociedade nós queremos o que é para nós, para o eu apenas. É bem engraçado isso, porque quando tu entra na casa, tu não tem noção de tudo que tu vai aprender e de todo o crescimento pessoal que tu vai ter, assim, além de um lugar para dormir, tomar banho e que seja próximo da universidade. Então, tu aprende a respeitar muito, tu aprende a ter uma tolerância bem maior, porque são pessoas de outras culturas, de outros estados, com outra criação, outra forma de limpar a casa, por exemplo, né? Que ali a gente tem regras, então, e isso acaba trazendo uma maturidade fantástica, assim, né? Que acho que era o que o Miguel estava falando antes, assim, né? Tu entra uma pessoa e tu sai outra, com certeza. Obrigada pelo depoimento, Miguel e Natália. E aqui no estúdio a gente dá continuidade ao nosso papo sobre as casas de estudantes, agora falando com o professor Nelson, então, a respeito da privacidade no convívio coletivo, porque na CEUNI, por exemplo, né, moram 14 pessoas nesse momento e tem que vir acompanhada, claro, de respeito mútuo entre as pessoas. Então, como é que é a posição do indivíduo nesse cenário, professor? Bom, ela não vai ser tão diferente ou distinta de todas as situações onde socialmente a gente precisa conviver com questões que são, para nós, consideradas privadas ou da ordem, né, do privado, e aquilo que a gente supõe ser coletivo, né? A princípio, o que pode nos ajudar a pensar um pouquinho, né, até mesmo a potencialidade, ou seja, o quanto as casas e essas experiências são potentes para os sujeitos, né, é que com esse número, com pessoas que a gente não escolhe conviver, porque normalmente a gente escolhe, já escolhendo já não é fácil, né? Quer dizer, quando a gente escolhe com quem vai viver alguns anos dentro de uma casa, já não é tão simples assim. E quem chega sem escolher com quem vai conviver, ainda tem pela frente essa situação de ter que acolher, diríamos, a realidade que se colocou, né? Mas, a princípio, me parece que entender que este processo das casas acaba agudizando, acaba tornando essa polarização entre o que é privado e o que é coletivo também um pouco mais, diríamos, fragilizado, ou seja, de coisas não tão necessariamente estanques, talvez faça com que as pessoas se sintam menos invadidas, na medida em que determinadas coisas talvez que não se faria em outros momentos possam ser feitos na casa, né? Como um quarto que não é só meu, mas é também do convívio, né? Como uma peça de roupa que eu posso fazer transitar em algum momento e, obviamente, manter determinadas situações que são absolutamente caras, talvez por um processo, quem sabe até de reconhecimento afetivo, né? Mas não me parece ser muito diferente de todo o exercício que a gente faz socialmente em todos os espaços. Talvez com um pouco mais de agudização, por causa do que nós estávamos conversando, mas que também tem a grande saúde de fazer com que a gente transite também por esse lugar entre o privado e o coletivo de uma forma um pouco diferente, né? Não tão estanque assim, já que nós vivemos numa sociedade onde a gente aprende cada vez mais que as situações privadas são aquelas que valem a pena, né? Então a casa pode nos ensinar, sem dúvida nenhuma, o quanto existe de potência e saúde nos espaços coletivos, né? Então, Brida, conta pra gente como funciona o convívio social, a perda da timidez, uma maior interação em sala de aula e como isso afeta no mercado de trabalho, talvez, num convívio social. Eu acho que talvez um ganho, né, algo que a gente consegue desenvolver mais na medida em que a gente sai da casa dos pais e vai morar em uma cidade diferente, né. Nesse caso aqui dessa proximidade com a universidade, eu acho que a gente acaba se envolvendo em um número maior de atividades, né, de programas, de eventos, de realmente atividades ligadas à universidade. E isso nos coloca num novo plano de relação, né, a gente acaba conhecendo outras pessoas e fazendo novas trocas e, em função disso, agregando também conhecimentos que não são só acadêmicos e profissionais, mas que são, sobretudo, pessoais, né. Então, acho que a gente amplia a nossa rede, né, enfim, de conhecimento de outras pessoas e de relações, né, como um todo. Legal, pessoal. A gente quer agradecer a participação de vocês aqui no Conexão Conhecimento. Até o próximo encontro. Obrigado. Obrigada.
E o Conexão Conhecimento de hoje fica por aqui. Para conferir esta e outras edições, acesse o nosso canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Até o próximo programa. Tchau.